Salve turma, tudo bom com vocês? E aí, descansados após uma merecidas férias? Vamos começar então tudo de novo. Hoje nós vamos conversar sobre as rupturas nas artes, né? O que nós denominamos rupturas, tá? Bom, o que a gente pode entender por isso? Ruptura da arte consiste na quebra de padrão ou do que é convencional. É quando o artista apresenta algo novo de tudo que já foi apresentado. A arte é uma atividade humana, que se relaciona às manifestações estéticas, né? O que tem a ver com tudo que compõe uma obra de arte, realizadas por artistas ao usar suas emoções, ideais, ideias e percepções. Seu principal objetivo é o estímulo à consciência dos espectadores e público, tá? Outro conceito é que denomina arte como todas as criações dos indivíduos que expressam uma abordagem sensível das coisas. Então pode ser arquitetura, pintura, música, teatro, dança, religião, cinema, né? Todo tipo de manifestação artística entra nesse caso. Quando a gente fala de arte, né, e de rupturas, a gente já pensa logo no período moderno, né? E aí o que a gente pode compreender como o período moderno, né? É aquele que foi desenvolvido entre 1860 até mais ou menos o que a gente vai chamar da intervenção da arte contemporânea, tá? Ali entre um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, moderno é geralmente sinônimo de atual, novo, aquilo que é do tempo presente. O modernismo pode ser entendido como comportamento diante das inovações socioculturais. Modernista é, pois, aquele que é a favor da novidade, né? Então, na década de 1920, né, a gente começou a pensar mais ou menos, principalmente após a publicação de Charles Baudelaire, que é o pintor da vida moderna, a gente começou a ter uma ideia que a modernidade vai remeter àquilo que é transitório, fúgido, né? Ou seja, aquilo que passa, né? Aquilo que acontece num período como se fosse um período de vanguarda do momento presente, e a gente pode considerar o que acontece hoje como arte moderna, claro, só que teve um período da história, ali no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que foi considerado como moderno, né? O período moderno que nós tivemos nossas vanguardas europeias. E aí, quando a gente vai falar de vanguardas europeias ali, nós vamos ter que citar algumas aqui, tá? Então, as rupturas são normalmente indexadas aos movimentos do início do século XX. Podemos considerar como rupturas nas artes os movimentos desse período aí. Então a gente pode citar o impressionismo, que foi ali no final do século XIX, é um movimento francês, tá? Um dos os maiores representantes é Monet, né, do final do século XIX, e a ideia é que agora com a fotografia não tinha mais a necessidade da arte ficar representando exatamente todos os pontos realistas, né? Então vem de oposição ao realismo, trazendo a ideia de pintar como você vê, como você interpreta aquilo, não exatamente o que é o real, né? A gente tem esse ponto aí, agora não mais com novas invenções, o cinema, a fotografia, a pintura agora podia se dissociar, né, com mais tranquilidade da necessidade de reproduzir objetos reais. Tá? Aí a gente pode pensar em expressionismo, o movimento aí já do início do século XX, com raiz ali na Alemanha, que ele vem com a ideia de criar cores, uma reação ao positivismo, né? E busca representar a expressão dos sentimentos e das emoções. Então ele traz coisas com cores mais fortes, com pontos mais agressivos e com uma ideia de tentar criar imagens mais chocantes, vamos dizer assim. Temos o cubismo, né? Um movimento também do mesmo período nas artes plásticas, que trata as formas da natureza por meio de figuras geométricas, né? Esse é bem fácil da gente descobrir quando né? Quando a gente vê que as representações elas não são dadas com seus formatos originais, e sim mais puxado para formas geométricas. É fácil da gente sacar. O futurismo, movimento também do mesmo período, né, que vai abraçar, né, tanto o cubismo e a abstração. Aí você já tem uma expansão do cubismo, né, que vai ter muitas cores vivas, muito contraste e muita sobreposição de imagens, né, que aí você cria dinâmica, você dá uma deformada, você representa, quando a gente fala aqui de não materialização, de tentar representar o não real, né, daquilo que não tem conexão com a realidade, não precisa ter.
Dadaísmo, né, o início do século XX, né, é uma arte principalmente de protesto, né, com o intuito de chocar e provocar a sociedade da época que estava em volta ao ambiente da Primeira Guerra Mundial. Então ela tem a proposta de contrapor o irracional com o racional, né, aquele racional que levou a humanidade até a guerras, né? Então, como era talvez muito mais interessante nós sermos seres irracionais, porque aí nós não faríamos guerra, nós não disputaríamos terras, né? Disputaríamos coisas tão que para um animal não faz sentido, né? Quando a gente não pensa desse jeito. E o surrealismo, né? Um pouquinho mais para frente ali, de 1920 em Paris, que ali já é o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que eles tentam fazer uma mescla, né, do que representa, do abstrato, do real, do inconsistente, né, aquela arte que ela não tem mais ligação com lógica e da razão. E a gente vê que é muito isso, né, como a gente está tendo uma evolução tecnológica ali do cinema, da fotografia, de tecnologias que possibilitam a retratação do mundo como ele é, né, e de tudo, da natureza e todas, as artes começam a ficar mais livres nesse momento para irem desbravar novos caminhos, né, os caminhos de que não são conectados necessariamente com a realidade e com a representação, né, literal, né, das coisas do mundo. Tá bom? Turminha, por hoje é isso. A gente vai falar mais sobre cada ruptura, né, aí mais devagar. Hoje o importante é entender o conceito da palavra de ruptura, quando a gente fala ruptura nas artes, entender que a gente está sempre falando que é um momento ou, né, alguma ação de algum grupo de pessoas em algum determinado momento da história que vai ao contrário ou que cria uma cisão com aquele contexto artístico que está vindo antes, com aquela escola que está vindo, com aquela tradição, com aquela estética que vem, né? E isso acontece várias vezes durante a história, às vezes mais rápido, às vezes a gente percebe isso mais claramente e às vezes isso vem mais diluído com o tempo, tá bom? Como trabalho da semana, respondam o questionário lá no Moodle, certo? Beleza, galera? Falou!